Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. Seja muito bem-vindo ao Play Coffee. Eu sou o Rafael e hoje vamos explorar Alan Wake de uma maneira diferente. Vamos olhar para o que o torna esse jogo tão relevante ainda hoje, explicando alguns dos mistérios da história e, é claro, destacando curiosidades que provavelmente você não percebeu. Então, pega aquele cafezinho, com ou sem açúcar, relaxa e vamos lembrar dessa obra. Por que Alan Wake ainda é relevante em 2024? Bem, poderíamos dizer que é porque a sua história envolvendo um terror psicológico em um jogo de 2010 que possui uma narrativa envolvente e intensa e que obviamente foi influência para outros jogos da série, por exemplo, de Silent Hill, The Evil Within, Control, do mesmo estúdio, e até mesmo o recente Alan Wake 2, que é a sua continuação. Alan Wake é uma mistura entre jogo de ação e suspense, com foco na tensão criada pela escuridão e a luta pela luz. Sua narrativa, no estilo de livro, faz você vivenciar a experiência de jogar uma história de uma maneira bem mais profunda. A influência da Remedy Entertainment, produtora do jogo, desenvolvedora do jogo, que também trouxe Max Payne e Control, faz toda a diferença na construção desse mundo e nas mecânicas que foram aplicadas a ele. Quanto aos mistérios que cercam essa trama, vamos por partes. Dentro do enredo do jogo, somos apresentados ao escritor de livros Alan Wake, que se encontra em um bloqueio criativo, algo muito comum em mídias de hoje em dia. Ajudado por sua esposa Alice, eles decidem viajar para a pequena cidade de Bright Falls, a fim de relaxar, né? Infelizmente, ao se hospedarem em uma cabana nos arredores da cidade e próximo ao lago, Alan vê uma força sinistra puxar sua esposa para o lago, pulando atrás dela e perdendo a consciência, acordando posteriormente distante da cabana. Durante o jogo, descobrimos que a cabana não existia, bem como Alan estava desaparecido há cerca de uma semana. Com esse enredo, seguimos descobrindo o que aconteceu e enfrentando as criaturas enviadas pela presença sombria, uma força sinistra que fica oculta no lago. Ela sequestrou Alice e deseja que Alan escreva uma nova história. Para você que chegou até aqui, se interessou pela história, não quer spoiler, de maneira nenhuma, recomendo que você pare, deixe o like, comenta e compartilha. Vai lá, joga e depois volta aqui, pois a partir de agora é só mistérios e interpretações. Então vai ser cheio de spoiler. Você foi avisado. Mas afinal, por que o Alan? Então, o que ocorre é que a escrita de Alan, misturada à presença sombria, faz com que a sua história se torne real. Eventos descritos em seu livro, ou melhor, em seu manuscrito, criam possibilidades narrativas e reais ao mesmo tempo. Com esse poder, a escuridão, a entidade dentro do lago, deseja se libertar, vencendo na própria história criada pelo Alan. Esse aspecto da história é tão complexo
que em um primeiro momento pode parecer simples. Mas lembra da semana que o Alan passou sumido? Então, durante todo esse período, ele estava dentro do lago, escrevendo esse manuscrito, preso na escuridão e sendo influenciado por ela, alterando a realidade dentro das lógicas narrativas. Ou seja, para que a história tivesse poder, ela tinha que ser consistente e coerente. Afinal, se tornaria uma história de terror. Por isso, encontramos páginas dos manuscritos que foi escrito pelo Alan no decorrer do jogo. Ou seja, Alan já escreveu a história, porém não a concluiu, o que torna a perseguição a ele mais intensa ainda. Mas se ele escreveu, ele não lembraria. Pensa bem. Sim, na verdade, existe um outro conceito. Alan se divide em dois ao ter contato com essa influência sombria. Existe o Alan escritor, que de certa forma a sua consciência está presa na dimensão sombria. E existe o Alan vivente, que é o que segue dentro da narrativa criada. O personagem que ele criou dentro da própria história. E é agora, crianças, que as ideias vão longe. Para explicar isso, vamos voltar anos antes do início do jogo, para apresentar Thomas Zane, um cineasta que perdeu a esposa e tentou trazê-la de volta. Porém, o que ele acabou criando nessa tentativa foi uma dimensão literária, de certa forma um buraco negro, onde as obras criam vida e ajustam a realidade. Porém, Thomas trouxe o que ele achava ser a sua esposa. Infelizmente, a escuridão, vendo aquela possibilidade de se ver livre, veio no lugar da esposa falecida do Thomas. Em sua tentativa de consertar o seu erro, ele acabou se perdendo dentro da escuridão e do espaço distorcido que ele criou. É tanto que no segundo jogo, o Alan encontra Thomas Zane dentro da dimensão, do outro lado, por assim dizer. Ou seja, para resumo, Thomas criou uma dimensão de bolso que não respeita o tempo e o espaço. Essa dimensão funciona como um reflexo distorcido da realidade, controlado pela presença sombria, a entidade, que usa criadores para manipular a narrativa. É aí que o Alan entra na história, como um novo criador, para ser influenciado, e dando à escuridão o que ela tenta trazer: liberdade para si mesmo. Ao final do jogo, nós descobrimos que o Alan se sacrifica para trazer a Alice de volta e enfraquecer a presença sombria, buscando uma outra forma de sair daquele lugar, levando em conta que ele não poderia fugir da própria história. Então ele meio que se sacrifica, nada pode ser criado do nada, tudo tem que se transformar em alguma coisa. É óbvio que o jogo possui um desfecho aberto para gerar esse tipo de interpretação e até discussões sobre o assunto, tendo linhas de conexão com Alan Wake em Control, que é um jogo spin-off mais ambientado dentro da série, ou no caso, dentro do universo. Como a franquia parece sugerir, existe um universo compartilhado em que o Alan é uma pessoa com habilidades específicas, e esse contexto é explorado dentro do jogo do Control. Mas tudo que eu descrevi até agora não fica na sua cara, não. Você precisa prestar atenção na história, entender que alguns acontecimentos estão fora de ordem e principalmente
que alguns pontos de fato não têm resposta. Por exemplo, temos Thor e Odin na história, que aparentemente são loucos, porém parecem conhecer a falecida mulher de Thomas Zane, bem como a sua relação com a escuridão. Agora, se eles são de fato Thor e Odin, manipulados pela força do local para serem mortais, fica a seu critério. Passando para as curiosidades de Alan Wake, existe uma clara referência e influência de Stephen King, autor de A Torre Negra e O Iluminado, inspirando a narrativa por trás do jogo. Nós temos aqui um escritor travado, que é uma ideia recorrente nos livros de Stephen King, e nós temos a obra tentando matar o autor, que de certa forma também é descrito em O Iluminado. Existe uma mecânica que foi aplicada no jogo com relação à luz, que foi revolucionária para a época, em que a luz enfraquece os inimigos e aí você pode feri-los, pois eles são criaturas da escuridão. Como tal, temem a luz. O desenvolvimento do jogo de Alan Wake demorou cerca de 5 anos e teve uma longa gestão cheia de problemas e mudanças de direção. Muitas das críticas que foram dadas na época foi devido à tentativa de entregar um produto final com muita qualidade. E acredito que nesse sentido eles conseguiram. Durante a produção, muitos dos diálogos de fato foram escritos à mão pelos desenvolvedores, dessa forma dando um toque mais realístico ao estilo de livro e, querendo ou não, uma bela personalidade. Alan é um dos primeiros jogos a usar músicas populares de forma imersiva, com a criação de uma estação de rádio fictícia dentro do jogo. A presença de diversos outros elementos escondidos, como referências a Max Payne, conectando ao universo da Remedy, torna esse universo muito mais rico do que a gente consegue imaginar em uma primeira jogatina, uma primeira compreensão da história. E, infelizmente, um projeto de série de TV foi anunciado há alguns anos, mas infelizmente nunca saiu do papel. Um dos primeiros exemplos de jogos que se aproximavam da indústria cinematográfica. Mas isso tudo que eu falei até agora descreve as características de Alan Wake. Esse jogo ele consegue ser de fato uma obra de arte. Vamos a um choque de comparação nos dias de hoje. O mercado de games está saturado de lançamentos, mas a qualidade de muitos desses títulos tem gerado debate. Alguns jogos são lançados com grandes expectativas, mas falham em entregar uma experiência completa devido a problemas como mecânicas e falhas de desenvolvimento, histórias rasas ou, em muitos casos, falta de inovação. E isso não só para games, tá? Nós temos o cinema sendo uma tristeza, séries que algumas se sobressaem, mas nós temos várias produções que sinceramente são canceladas na segunda temporada porque não conseguem entregar um texto intrigante, algo a ser elogiado. A situação está um pouco deprimente hoje em dia. Em contraste a isso, Alan Wake, um jogo de 2010, possui identidade e ainda se destaca em um mercado saturado. A qualidade do trabalho da Remedy, desde a narrativa envolvente até a construção de uma atmosfera imersiva, e a maneira como o jogo mistura ação com terror psicológico
faz dele um exemplo de qualidade. Não só criou uma história profunda e complexa, como também inovou ao integrar a jogabilidade com a própria narrativa de forma natural. Em resumo, a indústria dos games pode aprender muito com o que foi feito com Alan Wake, especialmente em tempos onde os jogos estão se concentrando apenas em apelar para um mercado de forma rápida e barata. A autenticidade, meus amigos, virou algo muito raro. O cuidado com a narrativa e o esforço ao criar uma experiência única nesse jogo é o que de fato está faltando na indústria e em praticamente todos os produtos que nos são oferecidos hoje em dia. Mas e você? O que você acha? Concorda? Discorda? Acha que Alan Wake não é tudo isso? Tinha já essa interpretação? Tem uma outra interpretação sobre o final do jogo? Comenta aí. A gameplay do canal está disponível e contempla toda a campanha. Eu ainda não cheguei nas DLCs até o momento. E agradeço você que ficou até aqui. E cuidado nos lugares para onde vocês vão para relaxar. Lembrem-se, nem toda viagem relaxante termina bem. Pode perguntar pro Alan. Valeu e até mais.